Oi, quarto ano! Vamos lá para mais uma aula? Hoje é dia 7 de maio, aula de matemática e de história. E tem gente que comemora aulas de matemática e história aí que eu sei, hein? Tem a pauta ali na lousa, no final do vídeo ela vai estar lá para vocês copiarem no caderno. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós falamos no conteúdo todo de matemática, porque a gente concluiu. E isso é muito bom, porque agora a gente vai poder praticar e ficar mais craque ainda, certo? Eu tô aqui com uma tela em branco e nós vamos fazer ela uma tabela com o valor de cada número pra gente poder relembrar aí o que é unidade, dezena, centena, tanana, 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 tá bom? Vamos lá. Eu não vou ficar falando agora porque eu vou explicar. Então, se eu ficar falando agora, na hora de explicar, vocês vão ouvir tudo de novo. Vou fazer uma linha. Minha linha não vai ficar muito reta, mas é uma linha. Quando a gente fala de número, a gente já lembra que a gente posiciona ele de trás para frente, correto? Sim. E aí, então, nós lembramos que a gente conta de 1 em 1. Quando a gente faz isso, nós temos as unidades. Daí, lembra daquele cubinho do material dourado? Eu tenho ele aqui, depois eu mostro para vocês na outra aula. A cada cubinho daquele é uma unidade. Quando nós juntamos 10 cubinhos daquele, nós teremos uma dezena. Quando a gente junta 10 dezenas, então vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nós vamos ter uma centena, certo? Muito bem. E aí, a gente, então, já tem a classe simples. Lembra da classe simples? Vamos escrever aqui, ó. Classe simples. É a primeira que nós aprendemos. A gente separa aqui e vamos iniciar a nova classe. Sabe que alguém lembra qual é o nome da nova classe? A classe do milhar. Eu sei que vocês falaram aí, vocês estão espertos. Classe do milhar. Por que a classe do milhar ela entra aqui? Porque a cada 10 dezenas, desculpa, eu vou ter uma unidade de milhar. Vamos contar comigo? 100, 10 vezes. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Então, eu tenho 1000, que é unidade de milhar, tá? Quando eu junto 10 unidades de milhar, igualzinho aqui na unidade, tem que juntar 10 vezes isso. Quando eu junto 10 unidades de milhar, eu vou ter uma nova ordem. Vamos contar, então, de 1000 em 1000 até 10 vezes. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000. Ele não cabe todo aqui, então eu preciso da dezena de milhar. Depois que eu tenho 10 vezes a dezena de milhar, vai nascer a centena de milhar. Por quê? Se eu estou contando de 10 em 10.000, eu vou ter um número que não cabe nessa ordem. Então, eu vou contar de 10 em 10.000. 10 vezes. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000. Ele não caberia aqui, então nasce a centena de milhar, tá? Então, nós temos duas classes, a classe simples e a classe do milhar. Tem mais? Tem mais. Eu já falei isso para vocês. Aqui na frente vai ter a classe do milhão. Mas isso vocês vão ver só mais pra frente, o ano que vem. Quando a gente raciocina que tem duas classes, vem então qual é a ordem de cada uma delas. Pra gente não ficar confuso e colocar a letra, a unidade, a dezena, a centena em qualquer posição, tá? Então, nós lembramos que nós temos a primeira ordem
põe o sinal de número ordinal, que tem atividade no livro de reforço, nós já falamos sobre isso. A dezena é a segunda ordem, a centena, terceira ordem. A unidade de milhar volta a ser a primeira? Não, continua. Unidade de milhar é a quarta ordem, a dezena de milhar a quinta ordem e a centena de milhar a sexta ordem. Vai ficar desse jeito, tá? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem. Por que é importante eu me lembrar disso sempre? Porque vai depender, o número vai ter um valor. Isso vai depender de onde ele ficar, a posição que ele vai ter. Não é verdade? Tá. Então, de acordo com isso, se eu tivesse aí na sala, eu ia falar assim, Pedro Henrique, fala um número para eu colocar aqui na unidade. Aí o Pedro pensa e fala 9. Eu coloco o número 9. 9. Daí eu peço para a Júlia me dizer o número. A Júlia vai olhar com aquele olho estalado e falar, vai rir e falar número 3. 3 na dezena, certo? Certo. Daí eu vou pedir para a Raíssa me dizer o número para centena. A Raíssa vai falar para mim o número 4, professora. Muito obrigada. Aí, o Luiz Miguel vai me dizer o número também. Coloca o número 0. Eu gosto de contrariar, coloca o número 0. Vamos colocar o número 0, muito bem. A Manuela fala para mim assim, professora, coloca o número 7 na dezena de milhar? Coloca o número 7 na dezena de milhar. E a Isabelle vai falar para mim assim, prof, pode colocar o número 2? Posso colocar o número 2. Ah, vocês formaram esse número para mim. Só que agora a gente precisa saber quanto cada um deles vale. E para isso, eu expliquei uma regrinha na sala e a gente vai fazer aqui agora para ficar bem prático, tá bom? Quando eu tenho um número muito grande como esse e preciso saber quanto vale cada um deles, eu vou abaixando cada um dos números e colocando o número 0 na frente desse número. Esqueço o que está antes e falo o que está na frente dele. Então, quando a gente abaixa o número 9, não tem nada à frente do número 9. Então, ele é 9. Ele tem apenas 9 unidades, certo? Aí, eu abaixo o número 3 e na frente dele eu acrescento o número 0. Então, eu tenho a formação da dezena. O 3, ele vale quanto? Ele vale 30. Aí, a gente vai abaixar o número 4. Esquece o que está antes do número 4 e coloque 0 à frente dele com a quantidade de casas que tem. Vou separar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, ó. Para ver que é na ordem das casas. Ficou bem espaçado, né? Mas cabe todos eles aqui. Então, olha, o 4 que está na centena, ele vale 400, certo? Muito bem. A gente vai abaixar o número 0 aqui. E vai colocar 0, 0, 0. O 0 não tem valor nenhum. Mas ele vai ter quando o número estiver antes dele. Por enquanto, ele não vale nada. A gente vai abaixar o 7 da dezena de milhar. Então, o 7 tá aqui. A gente vai colocar o que na frente dele? 0, 0, 0, 0. Prof, fica confuso, porque agora tem muitos zeros aí na frente, eu não lembro como é que faz. Lembra do separador de milhar, aquele ponto que a gente coloca a cada 3 números que a gente conta? Então, unidade, dezena, centena, ponto. Coloquei o ponto aqui. Então, eu escondo tudo que tá depois do ponto e vejo só o que tá antes do ponto. Que número eu tenho aqui? Número 70. Então, eu tenho 70. O pontinho, eu lembro que falo 1000. Então, chegou no pontinho, 1000, ok? Então, eu tenho 70.000. O número 2, eu abaixo ele e coloco 0, 0, 0, 0, 0. Vamos contar? Unidade, dezena, centena?
ponto. Quando eu tenho ponto, eu falo 1000. Quantos 1000 eu tenho aqui dentro? Eu tenho 200, olha. 200.000. Então, esse número, ele é composto por 9 unidades, 3 dezenas, 4 centenas, 0 unidade de milhar, 7 dezenas de milhar e 2 centenas de milhar. Ou seja, 200.000 mais 70.000 mais 0 mais 400 mais 30 mais 9. Deu para compreender até aqui? Então, vocês vão fazer atividades referente a isso e nós vamos falar um pouquinho agora sobre as operações. Nós trabalhamos adição e subtração. Adição, que são as nossas continhas de mais, e a subtração, que são nossas continhas de menos. Vou colocar aqui e escrever. Adição e subtração. Eu resolvi fazer aqui, que eu acho que fica mais pertinho de vocês do que se eu for fazer lá na lousa. Eu acho que a lousa tá um pouco longe. Aí eu passo a atividade e tiro foto e mando pra vocês depois, tá bom? Eu acho que assim fica mais fácil e eu fico mais pertinho de vocês. Já que na sala não dá pra ficar pertinho de todo mundo, aqui dá. Pessoal, tanto na adição quanto na subtração, existem alguns nomes para eles. Esses nomes são chamados de termos. Termos, tá? Então, nós temos termos para adição e termos para subtração. É importante vocês saberem disso, porque quando vocês forem resolver um problema, como no caso do livro de vocês na página 35, tinha uma atividade aqui sobre distância entre algumas cidades. E aí tinha uma questão lá falando assim, qual é a diferença entre elas? Isso vocês ficam confusos. Por quê? Porque não se atentam aos nomes, aos termos. E a gente vai falar agora. Isso aqui vocês vão copiar no caderno para ficar bem memorizado e sempre que tiver dúvida voltar lá no caderno para poder rever isso daí, tá bom? Então vamos fazer uma continha bem prática para vocês se recordarem. 12 mais 12. Ai, professora, tá muito fácil. Que bom que tá fácil, né? Eu começo pela unidade. 2 mais 2 é igual a 4. 1 mais 1 é igual a 2. Então, 12 mais 12 é igual a 24. Termos. O número 12 recebe um nome. O número 12 também recebe um nome. E o número 24 também recebe um nome. Para os dois números na adição, é o mesmo nome para as duas. Então, olha só, eu posso até juntar aqui e dizer que para tanto o número de cima quanto o número de baixo, eles recebem o nome de parcela. Sabe quando a mãe, o pai compra alguma coisa e fala assim, a gente vai parcelar, vai dividir em tantas vezes. Por quê? O resultado disso é uma soma. Junta isso mais isso que dá isso. Então, são as somas das parcelas, tá? O resultado disso chama-se soma ou total. Então, quando tiver alguma situação assim, qual é o total disso com aquilo? Eu já sei que o total está envolvendo a adição, a conta de mais. Então, para recordar, tanto de cima quanto de baixo recebe o nome de parcela. O resultado disso, soma ou total. Correto? Aí, nós temos a subtração. A subtração, vamos fazer uma bem facinho também. 15 menos 12. Ai, professora, tá muito fácil mesmo. Eu começo pela unidade. Então, quando eu falo de menos, o menos aqui, eu lembro que eu tenho o número que está em cima. Lembrando que na conta de menos, o número maior sempre fica em cima. Eu tenho 5 e preciso tirar 2, então eu fico com 3. Caneta preta.
5 menos 2 é 3. E 1 tira 1? 1 tira 1 é 0. Certo? 15 menos 12 é 3. Esses números também recebem um nome. O número 15, ele se chama... Eu vou dobrar essa folha para eu poder escrever, senão não vai caber. O número 15, ele se chama minuendo. Vamos falar comigo? Minuendo. Minuendo. O número 12, ele é diferente das parcelas. Ele se chama subtraindo. Subtraindo. E o resultado disso se chama resto ou diferença. O resultado é resto ou diferença, ok? Então, quando eu falo de uma conta de menos, eu lembro que o número de cima, o maior número, é o minuendo. O segundo número que vem na frente do sinal é o subtraindo. E o resultado disso é resto ou diferença. Como lá na atividade do livro de vocês, na página 35, perguntou: qual é a diferença entre a cidade A e a cidade C? Para a gente calcular a diferença, é necessário, então, efetuar uma continha de menos. Já lembrando sobre a adição e subtração, nós trabalhamos a operação inversa. Operação inversa é aquela que a gente inverte para ver se o resultado da anterior estava certo. Então, se a minha conta era de mais, eu vou fazer ela de menos. E se a minha conta é de menos, eu vou fazer ela de mais. Mas isso fica para a próxima aula. A gente vai praticar isso daqui no caderno, tá bom? Boa atividade. E logo, logo, aula de ciências. Eu disse história lá no começo, mas não é ciências. Aula de ciências. Até já. Oi, aula de ciências. Eu improvisei aqui um mundo, fiz o Brasil aqui. Imaginem que essa parte verdinha e preta aí sejam terra, né? Continentes aí. Mas o Brasil, ele tá aqui dentro. E a parte azul, água. Então, esse aqui é o nosso planeta, tá bom? E essa linha que eu estiquei aqui, olha, ela vai ser o nosso eixo, pra gente lembrar que a Terra, ela não tá parada. Como essa aqui, ela também não está parada, né? A Terra, ela gira em torno do seu próprio eixo. Isso se chama rotação. Ela só gira no sentido horário e assim também. Então, ela tá em movimento total, tá bom? A minha não vai dar para fazer esse movimento, mas vocês têm noção aí do movimento de rotação dela, tá? Aí eu fiz um sol, não fiz um sol. Eu peguei aqui uma pokebola para ser o nosso sol, tá? Então, para vocês terem ideia de que a Terra girando em torno dela mesma, ela produz o dia e a noite. Pro lado de lá é a noite e pro lado onde o sol tá, dia. Então, agora aqui é Brasil. O Brasil está dia e o Japão está noite. Isso se chama rotação. Quanto tempo a Terra leva mesmo para girar em torno dela mesmo, do seu próprio eixo, dessa linha imaginária? Ela leva 24 horas. Então, nós temos 12 horas para o dia e 12 horas para a noite, correto? Esse conteúdo, ele tá lá no livro de vocês, na página 14 e 15, e a gente vai falar na página 16, que é sobre o movimento de translação. Já o movimento de translação, a Terra está no próprio eixo, porém, ela está
girando vou rodar ela aqui um pouco, vamos ver se não vai cair. Girando no seu próprio eixo e em volta do Sol. Lembra que nós falamos sobre isso? Então, ela gira no próprio eixo e em volta do Sol. Quando isso acontece, dá origem aos dias do ano. Então, ela fica lá. O dia 1, 2, 3, janeiro inteirinho, fevereiro inteirinho, março inteirinho, abril inteirinho, maio inteirinho, até acabar dezembro. Esse movimento de translação varia muito de acordo com o que a Terra recebe de luz do Sol. Então, isso vai dar origem às estações do ano, né? Seja o verão, que é em dezembro. Eu anotei aqui para eu não falar nenhum errinho para vocês. O verão, que acontece em dezembro. Não tô achando. Achei. Aí, em março, que foi agora dia 20 de março, outono. Em junho, inverno. E depois, em setembro, a primavera. As 4 estações. Verão, primavera, outono e inverno, tá? Para que haja, então, as 4 estações, é preciso que a Terra esteja girando em torno dela mesma e em torno do Sol, correto? Agora, no livro de ciências, na página 17, nós vamos falar um pouquinho sobre as fases da Lua, tá? Porque vocês observam aí, né, conforme as noites acontecem, tem dias que a Lua tá mais bonita, tem dia que a Lua tá mais cheia, tem dia que ela quase não aparece, enfim. Eu fiz aqui pra vocês uma Lua, ela tá bem amarelinha, mas só por conta dessa que eu fiz pra tampar, tá bom? Então, é a Lua, não é um Sol, tá? Então, olha só, nós temos aí a Lua, que é um satélite natural da Terra, que ela é iluminada pelo Sol, né? Ela é iluminada pelo Sol e ela leva cerca de 4 semanas para completar a volta dela em torno da Terra. Quando isso acontece, existem essas mudanças. Então, se ela leva 4 semanas, a cada semana há uma mudança de lua, tá bom? Vocês já devem saber mais ou menos isso, porque eu pedi uma atividade de ciências na última semana, no dia 26, com o calendário. E lá vocês observaram, no finalzinho da aula a gente vai falar sobre ele, tá? Então, olha só. A lua, quando ela está assim lá no céu, bem bonita, bem cheia, bem clarinha, ela é chamada de lua cheia. Ela é considerada uma das mais belas, porque é quando o sol, ela reflete totalmente iluminando essa lua, tá? Então, por isso que ela aparece bem cheinha. As pessoas utilizam a lua para fazer algumas coisas, como, por exemplo, ver a época de pesca. Os pescadores observam como está a lua. As pessoas para cortar os cabelos. Normalmente, se a pessoa tem o cabelo bem pouquinho, ela corta na lua cheia para o cabelo encher. Ou se ela quer que o cabelo cresça, ela corta na lua crescente. Então, ela fica de olho lá no calendário. Assim também com a pesca, porque em determinada lua a maré está mais alta, a maré está mais baixa. Então, a gente precisa se atentar a essas mudanças para poder compreender um pouquinho como que funciona aí todo o ciclo da vida do ser humano, tá bom? Essa aqui é a lua cheia, a mais bonita, né, aos olhos de muita gente. E aí, nós temos a lua minguante, que é quando ela fica escura e só aparece a beiradinha dela aqui, ó. Isso acontece porque reflete pouquíssima luz do sol nela. Não tem muita luz para que ela clareie toda. Então, aparece essa partezinha da lua aqui, que é quando ela fica com o C ao contrário, tá? O C viradinho ao contrário. Depois da lua minguante, nós temos a lua nova. A lua nova já é o contrário. É um Czinho bem fininho, vocês conseguem ver, ó? Bem fininho aí. A lua minguante também recebe pouca iluminação do sol.
só que do lado oposto da minguante, formando aí a letra C. Já a lua crescente, ela é conhecida porque ela é a lua que faz transição da lua nova para a lua cheia, que é aquela toda iluminada, tá bom? Então, recapitulando, nós temos a lua cheia, a lua minguante, que é o seu contrário, a lua nova, que é bem fininha e forma a letra C certinha, e a lua crescente, que é a letra C mais gordinha, para transição da lua cheia novamente. Tá ok? Isso tá explicando aqui, ó, na atividade da página, no livro, na página 17. Com todas essas explicações, vocês vão realizar para mim a página 17, atividade 1, que é sobre o movimento, tá? No eixo. Página 18, que é sobre a lua, aqui é para pintar de azul e amarelo. Mas como vocês vão fazer em casa e vão só corrigir depois comigo na próxima aula, não pinta, lembra que a gente já falou? Porque se errar, fica bagunçado, faz o risquinho com lápis de cor correspondente à cor que vocês colocaram na resposta para vocês acompanharem a correção na próxima aula, tá? Eu acho que dá pra gente fazer ela aqui, vocês acompanhando no livro. Tá ok? E aqui pode, aqui para pintar também. Se for pintar, pintem com lápis de escrever, porque aí dá para vocês observarem onde é que tá colorido ou não. E se tiver errado, a gente apaga e não estraga o livro, tá bom? E a página 19, que é sobre as estações do ano. Aquelas 4 que a gente falou aqui anteriormente, ok? Joia! Essa é a atividade de ciências, a de matemática eu vou passar na lousa. Para finalizar a nossa aula de ciências de hoje, eu tenho aqui no meu computador o nosso calendário do mês de março, porque eu joguei todas as minhas folhinhas do mês de março. Eu pedi para vocês realizarem a atividade aí, respondendo algumas perguntas referente ao mês que nós estávamos, que era março, certo? Vocês preencheram a fichinha de vocês aí, aquela folhinha com o desenho do coelho? Todo mundo preencheu? Eu espero que sim. Se não, vai fazer atividade. E aí é ruim, porque agora, como eu vou falar, vai ficar mais fácil de vocês completarem. Vocês não fizeram sozinhos para testar se vocês estavam entendendo. Então, olha, a primeira pergunta é: quantos dias tem um mês? Então, eu ia olhar o mês começando no dia 1º e terminando no dia 31. O dia 1º ele começou num domingo, a março de 2020. O primeiro dia foi no domingo e terminou numa terça-feira. Tem 31 dias. A segunda pergunta era: quantos sábados e quantos domingos? Essa tá fácil. O sábado, ele se encontra aqui nesse cantinho e o domingo todo de vermelho. Então, tem 1, 2, 3, 4 sábados. 1, 2, 3, 4, 5 domingos, certo? Aí, a pergunta de letra C foi: nesse mês acontece a mudança de alguma estação? Aconteceu? Qual foi essa estação? Foi aqui, ó, no dia 20 de março, nós iniciamos o outono, que é aquela estação que as folhas caem, secam, venta bastante, as árvores ficam todas peladinhas, né? Porque ele está se preparando para o inverno. A próxima pergunta foi: tem que pintar no calendário de amarelo. Então, você vai pintar aqui no dia 20 de amarelo, tá bom? A letra D, descubra quando acontecem as mudanças da lua e pinte de cor azul. Aí, no caderno, escreva quais luas aconteceram nas áreas selecionadas. No calendário que vocês pesquisaram, às vezes aparece dentro do próprio número, como é o caso desse, ou às vezes aparece num cantinho, seja aqui em cima ou seja aqui embaixo, mas é fácil. Então, aqui, olha, eu tive a lua nova no dia 2, eu sei que é a nova, porque ela é pro lado da letrinha C. A lua nova dia 2, então aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. É a lua cheia, daí foi no dia 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias é a lua minguante, que é o seu contrário. Aí depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º dia, a lua cheia. Deixa eu só ver se é isso mesmo. É a cheia e a nova. Eu não tô conseguindo identificar se a cheia é a do 9. Eu não sei se essa é a cheia ou essa é a cheia, mas eu acho que no de vocês dava para enxergar melhor, porque como aqui na internet, tá bem confuso de olhar. Mas eu vou verificar e confiro com vocês na próxima aula, tá? Então, era para vocês compreenderem um pouquinho sobre calendário e como é que aparece todas essas informações no calendário, tá bom, 4º ano? Façam atividade, escrevam o nome nos comentários. Amanhã tem mais.